Queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Um pouco melhor. Tá frio, né, meus irmãos? Mas olha só, você está aqui mesmo no frio. Isso é porque Jesus, de certo, já tem falado ao seu coração e mostrado que Ele que está cuidando da sua casa. Se você veio até aqui, não é porque a sua esperança está na igreja, é porque a sua esperança está nele, amém? Amém, o amém está melhor. Estou feliz por voltar a esta casa. Já tornou-se redundante eu falar o quanto eu me sinto bem aqui, mas cabe dizer mais uma vez, obrigado à confiança de todos. Reverendo Sandro, mais uma vez, pastora, muito obrigado pela confiança. Hoje estou feliz porque estou com a minha esposa, meu filho comigo. Foi um dia muito corrido. Falei pastor, eu vou chegar de São Paulo. Então me fala que horas que vai começar. Quando ele falou 8 horas, eu até comemorei. Eu falei, eu acho que 8 horas vai dar para chegar certinho. E graças a Deus que o Senhor nos trouxe aqui. Meus irmãos, fiquei pensando que palavra poderia trazer, buscando em Deus algo para essa noite. E eu pensei assim, ao redor do tema, ao redor desse assunto da esperança. Aí eu lembrei que na última ou na penúltima vez que eu estive aqui, eu trouxe uma palavra de reflexão no texto de Isaías 40, não sei se os irmãos lembram. Acontece que nesses últimos meses o Senhor tem falado muito comigo no livro do profeta Isaías. E recentemente o Senhor falou muito comigo sobre o tema da esperança em Isaías 41. Então está virando série já, tá, pastor? Isaías 40, Isaías 41. É bom porque Isaías tem bastante capítulo, dá para vir bastante vezes aqui. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Isaías, capítulo de número 41. Pensa num texto conhecido. Quando eu ler, você vai falar, esse versículo aqui eu já sei, já ouvi. Isaías 41 diz assim. Eu acho que eu estou com a Almeida Revista e Corrigida, tá? Mas tudo bem. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Chegam-se, então falem, cheguemos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre os reis? Ele os entregou a sua espada como pó, e como a pragana arrebatada ao vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou o seu companheiro e disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa o martelo, ou que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é, então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. E a partir daqui eu acho que você conhece bastante. Deixa eu ver que tradução está ali. Próximo versículo, versículo de número 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão e meu amigo, tu, e olha como essa palavra fala conosco, meus irmãos, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei, para estar entre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi, não te rejeitei. Olha o versículo que você conhece agora, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço,
eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se em nada os que contendem contigo, perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Último versículo que eu vou ler. Eis que te prepararei trilho novo. Em algumas traduções diz: eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tomarás como afolhelho. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Sei que o texto é longo, mas eu vou explicar, meus irmãos. Para aqueles que estavam quando eu estive da última vez, eu vou fazer um resumo rápido. O Isaías foi um profeta levantado por Deus num momento muito difícil, num momento de crise espiritual, crise econômica, crise política, crise religiosa. A grande maioria dos profetas passaram mais ou menos por essa questão. Mas o Isaías, não sei se os irmãos vão lembrar, eu falei, ele foi muito usado por Deus. E nós chamamos Isaías de profeta maior. Não porque ele era mais importante, mas por causa da quantidade de vezes que o Senhor falou com ele. Que coisa boa, né, meus irmãos? A gente ser conhecido pela quantidade de vezes que o Senhor fala conosco. E o Senhor falou muito com Isaías para trazer uma mensagem. Só que Isaías profetiza aproximadamente 150 anos antes, pastora, dos problemas acontecerem. Quando Deus levanta Isaías para avisar a nação, Ele está avisando a nação 150 anos antes do cativeiro babilônico. Ele está protegendo o povo, e Ele está orientando o povo, e Ele está avisando o povo 150 anos antes do momento mais difícil que aquela nação ia passar. E aí, quando Isaías escreve o livro dele, os teólogos até dividem Isaías como a mini Bíblia, do 1 ao 39, o Novo Testamento de Isaías, do 40 em diante, o Antigo Testamento até o 39, o Novo, do 40 em diante. E por quê? Porque do 1 ao 39, depois você lê na sua casa, Isaías parece que está meio bravo, a mensagem dele é dura, difícil. Mas quando chega no capítulo 40, é como se Deus, o mesmo Deus, que entregava apenas mensagens muito duras para Isaías, mudasse o tom da profecia. Deixa eu te falar uma coisa, há momentos na nossa vida que Deus precisa apertar, ajustar, que as mensagens são duras, são firmes, é o tempo dos acertos de Deus. Mas há também um tempo em que Deus muda o tom daquilo que Ele tem para nos dizer. E eu acredito que é isso que o Senhor tem para muitas vidas que estão aqui nesta noite. Deus vai mudar o tom daquilo que Ele tem para a sua casa. E a partir do capítulo de número 40, Deus começa a entregar esperança. Esperança por problemas que nem tinham ocorrido ainda. Esperança por dores que nem ainda tinham chegado até o povo. Esperança para circunstâncias que nem sequer tinham começado. E então,
O capítulo de número 40 termina, eu vou começar do fim da outra mensagem, com aquele versículo muito conhecido, lá no capítulo de número 40, que diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, não é isso? Caminharão e não se fatigarão. É uma mensagem de esperança. E aí no 41, pastor, ele explica por que o povo deveria ter esperança. E hoje eu vou dizer para você por que você deve ter esperança. Eu vou refletir com você porque você deve manter firme a esperança do que Deus fala para você. Quando entra no capítulo de número 41, Deus primeiro fala com as nações que se levantariam contra a nação de Israel. E é por isso que você começa a ler o capítulo 41, ele é duro, não é mesmo? É Deus falando com os povos que tratariam mal a nação de Israel, com os povos que pisariam aquela nação, com os povos que chamariam aquela nação de verme, de povozinho, de insignificantes. É Deus dizendo: olha, vai chegar um tempo em que eu vou tratar com vocês. E aí, quando chega no versículo de número 13, abre lá, versículo de número 10 primeiro, é Deus falando: agora eu vou falar com você. Versículo 8, mas tu, ó Israel. E aí no versículo de número 10, 8, olha lá, mas tu, Israel, 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento. Porque Deus, meus irmãos, falaria para a nação não ter medo? Porque ela teria. Deus de maneira nenhuma vai te alertar por uma coisa que Ele já não sabe a seu respeito. Quando Deus te alerta, é porque Ele te conhece. Deus alerta o povo sobre não temer, porque Deus sabia que o povo ia temer. Deus sabia que aquele povo ia entrar numa situação difícil. E quais seriam elas, meus irmãos? 3 para a gente ser rápido. Primeiro, aquele povo entraria no exílio babilônico, seria invadido por Nabucodonosor, o templo ia ser profanado, os muros iam ser derrubados, as terras iam ser tomadas. Em outras palavras, as promessas, a principal promessa que Deus tinha dito para aquele povo, que era uma terra que mana leite e mel para cada um, seria tirado. Quer saber o que tira a esperança de alguém? Quando as promessas se perdem. Perder promessas nos faz perder a esperança. Segunda coisa, quando se perde a promessa, se perde o templo. Então quando eu perco a promessa, eu perco a adoração. E quando eu perco a adoração, o que acontece? Eu perco a minha identidade. Deus sabia que Nabucodonosor ia vir tirar a terra, a promessa. E quando a gente perde a promessa, perde visão da promessa, a gente fica sem esperança. Mas a esperança do povo estava em Deus, não estava em Deus? Não era na promessa. Só que Nabucodonosor ia destruir o templo, e eles perderiam a adoração. Quando o povo ficasse muito tempo sem templo, você entende, meu irmão? Muito tempo sem dar glória a Deus, muito tempo sem dar aleluia. Se faz tempo que você não dá um glória a Deus e um aleluia, se cuida. Porque quando você perde o templo, a adoração, você perde a sua verdadeira identidade. E a identidade daquele povo era para ser um povo sacerdotal. Então Deus estava falando: olha, eu vou ajudar vocês, não temas. Não temas o quê? Quando vocês voltarem, não vai ter promessa. Quando vocês voltarem, não vai ter templo. Quando vocês voltarem, a identidade de vocês estará corrompida. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você: você precisa ter esperança nas promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Número 2, tenha esperança na adoração que Ele entregou no teu coração. Não deixe
de adorar a Deus, não deixe de glorificar ao Senhor, porque senão a sua identidade vai se retirando. Quer saber o que é um cristão sem identidade? Um cristão que perdeu o quê? A esperança em adorar ao Senhor, mesmo em meio às provas e em meio às lutas. Deus sabia que o medo tomaria conta da nação. Deus sabia que a esperança ia ser retirada deles, quando aquilo que eles mais confiavam e mais amavam, fosse retirado. Como é que você chegou aqui? O que tirou a tua esperança? Será porque as promessas que Deus fez para a sua família ainda não aconteceram? O que tirou a sua esperança? Será que você já não consegue mais adorar a Deus com a alegria que você adorava antes? E será que o tempo passou e a sua identidade cristã está sendo apagada? Jesus trouxe você aqui nesta campanha, nesta noite, para dizer: ainda há esperança. E sabe por que a esperança? Porque o Deus que sabia como eles iam voltar, antecipadamente disse: não temas. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Antecipadamente: chega de ter medo, chega de temer. Eduardo, não vejo motivos. Boa palavra, entendi, continuo sem esperança, continuo com medo do futuro. O que eu faço? Vou tentar passar rápido aqui. Olha para a palavra de Deus e veja que Deus sabia que homens e mulheres melhores do que eu e melhores do que você também passariam por problemas de falta de esperança, de que talvez esse sentimento que vem, talvez seja mais comum do que nós imaginamos, faz parte do homem e da mulher, e quem sabe a gente consegue aprender um pouquinho com cada um. Vamos lá, o primeiro, Abraão teve medo. Abraão perdeu a esperança da sua chamada, mas Deus falou com Abraão em Gênesis 15 versículo 1: não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, o seu galardão será grandíssimo. Agar teve medo, quando foi abandonada e se viu no deserto com o filho, e talvez você está se sentindo no deserto, mas olha o que Deus tem para falar para você aqui nessa noite. Gênesis 21 versículo 17: não temas, Deus ouviu o choro do menino. Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo. Agora eu ouvi um glória a Deus aqui. Deus está te ouvindo, Ele está vendo as suas lágrimas. Isaac teve medo de prosseguir. Será que vai acontecer na minha vida o que aconteceu na vida dos meus pais? Será que tem esperança para mim também? Mas Deus falou com ele em Gênesis 26, 24: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai, não temas, também serei contigo. Deixa eu te falar, o Deus que você serve é o mesmo de Abraão, o mesmo de Isaac, o mesmo de Jacó, o mesmo de José, o mesmo de Moisés, o mesmo de Josué, o mesmo de Elias, o mesmo de Eliseu, o mesmo de Isaías, o mesmo de Jeremias, o mesmo de todos os profetas. É Ele que está aqui nessa noite falando com você. Amém, ouviu um glória? Jacó teve medo, mas Deus falou com ele em Gênesis 46, 6: não temas descer a lugar nenhum, não temas descer ao Egito, eu farei de você uma grande nação. Moisés teve medo diante do Mar Vermelho, medo junto com o povo, mas Deus falou com ele. Êxodo 14 versículo 13: você que está diante do mar e não vê esperança, não temas, estai quietos e veja a salvação que o Senhor tem para você. Esse versículo merece repetir, não é mesmo? Não temas, estais quieto. Olha aquela tradução: e vede o livramento do Senhor. Olha, meu irmão, se é para abrir a boca, que seja para dar glória, que seja para dar aleluia, porque o Deus que abriu os mares ainda te dá esperança. Elias teve medo no deserto. O Elias teve medo, pastor.
o leão dos profetas, teve medo. Mas o Senhor falou com ele, 1 Reis 19, versículo de número 7, levanta-te e come. Talvez você está numa fase que até o apetite acabou. Você está numa fase que até as coisas básicas da vida você não está conseguindo fazer. Levanta-te e come, muito grande. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: é muito grande o caminho que Deus tem para a sua vida ainda. Elias passa o bastão para Eliseu, e aí o moço de Eliseu um dia fica com medo, e fala: o exército deles é muito grande. Será que é assim que você chegou aqui? Meus problemas são muito grandes, esse exército é muito grande, essa situação financeira é muito grande, o problema da minha família é muito grande. E o servo de Eliseu falou: Senhor, é muito grande. 2 Reis 6,16, dá uma olhada de novo. Não temas, porque mais são dá uma olhadinha de novo, meu irmão. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Dá uma olhadinha mais uma vez, porque o Senhor já começou a levantar um exército para guerrear a sua batalha. Ora, Davi também teve medo, não foi à toa que no Salmo 23, versículo 4, ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Maria teve medo do chamado, teve medo daquela situação, mas o Senhor falou com Maria em Lucas capítulo 1, versículo 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Sabe por que a gente tem esperança? Porque nós achamos graça diante de Deus. Sabe por que o crente tem esperança? Porque ele achou graça diante de Deus. Nós não estamos abandonados, estamos abraçados pela graça entregue na cruz do Calvário. Pedro teve medo diante daquela pesca, ele não entendeu, mas Jesus disse para Pedro em Lucas 5,10: não temas, Pedro, você está preocupado com tudo, mas a partir de agora eu farei de você um pescador de homens. A partir de agora a sua vida muda, a partir de agora a sua trajetória muda, a partir de agora o seu jeito de falar muda, a partir de agora os seus amigos mudam. Não temas, porque eu estou cuidando. Jairo teve medo quando vieram trazer a notícia de que sua filha já tinha morrido. Olha, não incomodas mais o mestre, porque tem gente, meus irmãos, que só aparece na nossa vida para dizer que é para a gente parar de fazer alguma coisa para Deus, não é? Para de incomodar Jesus, para de incomodar. Mas o Senhor colocou a mão no ombro de Jairo e falou: não temas, crê somente, crê somente, crê somente. As mulheres tiveram medo, meus irmãos. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 28, 5 e 6, as mulheres chegam no sepulcro com medo, porque estava aberto, mas então o anjo falou com elas: não temais vós. E sabe por que você não precisa ter medo? Porque vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado. Mas eu tenho uma notícia melhor, versículo 6, não está mais aqui. Não está mais aqui. Ele ressuscitou. A esperança da oitava igreja do Nazareno, a esperança para a sua família, é o túmulo vazio, é o Cristo ressurreto, e é por isso que nós temos que ter esperança. Eu poderia falar, eu tenho mais uns 20 versículos aqui, sobre o Deus que deu esperança para homens e mulheres ao longo da história bíblica, e que nessa noite escolheu este dia para entregar essa esperança para você. Mas permita-me voltar para o Isaías, que usado por Deus, navega ao tempo, 150 anos na frente, entrega um recado de Deus: olha, Nabucodonosor virá, vai tirar a promessa, vai tirar o templo, vocês vão perder a sua identidade,
mas na hora de Deus, na hora dos céus, Ele vai trazer você de volta. Deus sabia, olha, que eles teriam medo porque eles estariam sob domínio estrangeiro, eles teriam medo porque estavam longe de Jerusalém, eles teriam medo porque teriam perdido o senso da sua missão. Então Deus, através de Isaías, resolve parar de falar com as nações para falar com o seu povo. Deixa eu falar uma coisa, Deus tem julgado as nações no nosso tempo, não é mesmo? Mas hoje Ele vira na sua direção. Chegou a hora de falar com você. Chegou a hora de você entender o que esse Deus tem para a sua vida. Chegou a hora de uma vez por todas você entender quem é você em Cristo Jesus. E aí o Deus que vai falar com o povo, diz assim, versículo de número, pode colocar ali para mim por gentileza, para acompanhar, versículo de número 14, Isaías 41, 14, aí a gente lê junto, não temas, Deus não falou não temas para todo mundo? Mas olha Deus falando com o povo, não temas, bichinho de Jacó, não temas, povozinho de Israel. Não pensa que é Deus humilhando o povo, é Deus falando com o povo, do jeito que o povo estava ouvindo as nações que tinham passado por cima deles, falar, humilhando eles, é mais ou menos assim, estão te chamando de verminho, não é mesmo? Estão te chamando de povozinho, não é assim que falam da gente? Não é assim que a gente ouve aqui, ali nas redes sociais? Então eu, Senhor, tenho uma coisa para dizer, eu te ajudo. Não, eu vou repetir, sou eu que te ajudo. Não se trata do tamanho dos seus inimigos, não se trata do tamanho do seu problema. Se tem um problema grande, não se trata do tamanho do seu problema, e também não se trata do seu tamanho, porque você é verminho de Jacó, mas o Deus que você serve é o Redentor, o Santo de Israel. Então quando os seus problemas se agigantarem, quando vocês diminuir, é a hora que você percebe que o seu Deus é maior do que todas estas coisas. É Deus falando para o povo, você é verminho, não é mesmo? Ninguém dá nada para você, mas eu tenho uma palavra ao seu coração. Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus faz 3 promessas, repita, 3, amém, agora vocês estão aqui comigo. Promessa número 1, eu te fortaleço, diga eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Eu sei que você conhece esse versículo, mas me permita explicar. Primeiro, a palavra original fortaleço é amatz. Fortalecer é dar firmeza, dar coragem e dar as ferramentas. Sabe como que você fortalece um exército? Entregando espada, entregando escudo, entregando ferramentas. Mas a gente lê, não, Deus vai te fortalecer como se fosse alguma coisa interior que nos coloque de pé. Não, Deus vai te dar as armas para você guerrear. Acho que você não entendeu. Talvez você está dizendo, Senhor me ajuda, me fortalece, eu estou parecendo. Não, Deus vai te dar as armas, Deus vai preparar você para a batalha. Eu sou aquele que fortaleço os exércitos, e não tem como fortalecer exército apenas dizendo, vai, se fortalece, vai, se coloque de pé. Não, Deus está dizendo, eu te dou as ferramentas, para que você perceba que eu estou cuidando de você, mas você tem uma parte em tudo isso. Então diga, amatz, Deus que fortalece, azar, Axar, Deus que te ajuda. E aqui no original é ajudar de forma ativa, intervir ou colaborar. Se você trouxe um glória, você vai dar agora. É Deus dizendo, eu vou te fortalecer, eu vou te dar as ferramentas. Quem aqui está disposto a receber a espada, o escudo, o capacete? Ah, mas eu não sei usar. Então Deus está dizendo, eu te ajudo,
eu intervenho, eu colaboro. Você não vai estar sozinho no campo de batalha, porque o seu Deus é o Deus Amates que te fortalece, e o Deus Azarte que te ajuda. Só até aí já era para dar glória, mas tem a terceira, diga terceira: eu te sustento. Você vai melhorar o seu glória. No original é tamak. Sustentar é não soltar, não deixar cair, dar esperança. Deus está dizendo para você: hoje você vai sair daqui com as ferramentas, hoje você vai sair daqui com as armas. Mas eu não sei usar. Eu sou o Deus que vou te ajudar. Quem acredita nisso? Eu sou o Deus que vai colaborar. E se eu cair, eu te sustento e te levanto. 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 Aleluia. Veja, se não é para ter esperança, é esse o Deus que está presente aqui nesta noite. Ele está dizendo para você: visite todos os seus problemas, visite todos os seus inimigos, e veja que o Deus que você serve é aquele que te sustenta, aquele que te fortalece e aquele que te ajuda, para você não sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu poderia terminar a mensagem aqui, mas aí não tem graça, porque o mesmo Deus que fala isso, Ele explica para o povo. Fortalece como? Ajuda como? Sustenta como? Porque eu estou pregando isso daqui, você dá glória a Deus e está tudo bem. Aí acaba o culto, você vai embora e vai perguntar: como? Não é mesmo? Era o que o povo certamente perguntaria para Isaías. E aí, quem gosta de Bíblia aqui vai entender o que eu estou dizendo. Eu sempre li esse texto, mas eu nunca tinha reparado numa pequena parte. Meu Deus, volta lá no versículo 14 para a gente ler junto. Veja Deus falando com o povo, e imagina que é Deus falando com você: não temas, bichinho de Jacó, não temas, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, Ele é o Santo de Israel. Agora vai no 15, que ninguém lê e ninguém decora. Aleluia. Você está dando esse aleluia, mas eu vou explicar para você. Eu sei que quem entende de Bíblia aqui já pegou, mas veja só: eu te preparei. Deixa eu dizer uma coisa: tem coisas preparadas por Deus para você. Tem coisas preparadas por Deus para esta igreja. Mas eu gosto mais da tradução que não é eu te preparei, é eu farei de você. Porque preparar é uma coisa, mas quando Deus faz de você algo, é totalmente diferente. Eu preparei, farei de ti um trilho novo com dentes agudos. Aí permita-me dar uma diminuída no ritmo para subir no final, para eu explicar o que Deus estava falando. Quando Deus falava com o povo, Deus falava de uma forma que o povo pudesse entender. Quando Deus fala com a gente hoje não é diferente, é na nossa linguagem, na nossa cultura, para a gente compreender. Deus estava usando uma linguagem que era muito comum para o povo. Quando a nação de Israel ficou escravizada no Egito, quem é que lembra qual foi o castigo de Faraó para a nação? Fabricar? Quem lembra? Tijolo. Eles se tornaram construtores de cidades para os egípcios. Mas na Babilônia, o povo pôde crescer de certa forma, pôde até criar família, se desenvolver ali. Então aquilo que era a principal atividade do povo, fica aqui comigo que eu vou terminar, a principal atividade continuou com eles, que era a agricultura. E dentre os elementos da agricultura, tinha o plantio do trigo, como o plantio mais conhecido. Quando o trigo crescia junto com o trigo vocês não estão tão bom de Bíblia assim, hein? Junto com o trigo crescia
joio, não é mesmo? E aí a gente fala, não, pode deixar o joio crescer junto com o trigo, porque na hora da colheita, não é isso? A gente separa, mas deixa eu explicar, não era bem assim, funcionava assim, com uma mão pegava foice, e então se pegava, juntava-se a família toda, para a hora da colheita, vem todo mundo ajudar porque vai ter a hora da colheita, com uma mão juntava-se um maço, que eles chamavam de feixe de trigo, e com a outra mão se passava a foice, levantava o feixe de trigo, amarrava e deitava o feixe de trigo, pegava mais um feixe de trigo, amarrava, deitava o feixe de trigo, e aí o campo ficava todo cheio de feixes de trigo que tinham sido apanhados, mas o joio ainda estava junto. Vocês me entenderam até aqui, meus irmãos? É só para a mensagem fazer um sentido para você. E então, pastor, eles pegavam uma prancha, imagina uma prancha que era uma tábua, conhecido como trilho de moer, ou trilho de debulha. Esse trilho tinha dentes agudos, com lâminas normalmente de pedra, ou em algumas ocasiões lâminas de ferro. Se formava esta prancha, amarrava-se no boi, e o boi passava sobre os feixes de trigo. Quem está me acompanhando, diz amém. Está mesmo? Quando os dentes entravam dentro dos feixes, os dentes debulhavam aquilo que era de verdade o trigo, e o que não era palha ou era joio, se separava. Vocês estão entendendo? Depois pegava tudo aquilo e padejava para cima com uma peneira, e quando o vento batia, o vento levava a palha e sobrava o trigo. Entendeu até aqui? Olha Deus falando: eu farei de vocês debulhadores de trigo, eu entregarei um trilho novo, nunca usado e com dentes afiados, e quando eu passar sobre as nações que estão te humilhando, eu vou separar quem é meu e quem não é. Não, tem gente que começou a entender aquilo que eu estou querendo dizer. Sabe o que Deus estava falando? Que quem antes era oprimido, seria capacitado, mas não só seria capacitado, receberia não apenas consolo, receberia as ferramentas, e as ferramentas de Deus, são aquelas que vasculham aquilo que é profundo. Quando Deus começa a trabalhar em nossas vidas, Ele vai naquilo que só Ele pode separar. Quando Deus começa a trabalhar em nossas vidas, Ele levanta a palha, e o vento do Espírito sopra para longe aquilo que não é dele, para ter espaço para aquilo que é somente de Deus. Sabe o que Deus está falando para você? Eu te fortaleço nessa noite. 2, eu te ajudo nesta noite. 3, eu te sustento nessa noite, porque eu já preparei uma vitória que você não tem ideia. Eu farei de você um debulhador de trigo. Quando chegar a hora de eu entregar aquilo que eu preparei para você, eu vou separar aquilo que vale daquilo que não vale. Quando eu passar sobre a sua casa, aquilo que hoje ninguém pode dar nada, eu tornarei em algo que realmente tem valor. O vento do Espírito vem sobre a sua família, vem sobre a sua casa, vem sobre essa noite, para dizer: eu faço de você, que todo mundo está chamando de verminho, que todo mundo está chamando que não serve para nada, de um debulhador de trigo. Espera aí que eu vou explicar para terminar, para você dar glória a Deus. Era Deus falando mais ou menos assim: olha, quando o povo começou a voltar da Babilônia, você imagina a nação voltando da Babilônia? Você imagina a terra totalmente devastada, lama para todo lado? Estão me acompanhando, meus irmãos? Então está o povo voltando, e aí as nações ao redor começaram a dizer: fique tranquilo, esse povo aí é verminho, isso daí é povozinho, isso daí não tem valor. E vem o povo voltando. Você consegue imaginar? O povo voltando:
meio triste, sem esperança, não é mesmo? Só que tem uma coisa, a Babilônia tirou a promessa, diga, tirou a promessa. A Babilônia tirou o templo, diga, tirou o templo. A Babilônia tirou a identidade, diga, tirou a identidade. Mas nem tudo, porque houve uma coisa que eles puderam aprender a fazer lá. Quando olharam aquele povo voltando tudo desanimado, eles puxavam pranchas de trigo. E alguém disse: é povozinho, é verminho. Não, é o retorno dos debulhadores de trigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o inimigo pode estar achando que não tem esperança para a sua vida, que não tem esperança para a sua casa, mas o Deus que você serve te trouxe aqui para dizer: eu prepararei para ti um trilho novo. Faz tempo que você não colhe, faz tempo que você não recebe, faz tempo que você não vê os campos brancos lá na sua casa e na sua família, mas o Deus que te chamou fala com você nessa noite. Chegou a hora de você pegar a prancha mais uma vez, chegou a hora de você pegar o trilho mais uma vez, porque o Deus que você serve vai te ajudar, e você vai ser fortalecido por Ele, e Ele vai entregar aquilo que ninguém imagina na sua vida. Você acredita nisso? Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto, feche os seus olhos e pense naquilo que o inimigo tem roubado de você. Pense nas promessas que você não fala mais, nos sonhos que você não sonha mais. Pense na terra que o Senhor Deus te deu, mas agora você está vendo devastada. Aleluia. Olha para dentro de você e veja se não faz tempo que você não levanta as mãos para adorar. Veja se o inimigo não tirou de você o louvor e a adoração, e se ele não tirou, é a hora de você começar a adorar o seu Deus, a hora de você começar a exaltar o seu Deus, a hora de você começar a glorificar o seu Deus que está aqui. Não deixe que a sua identidade seja retirada. Mas se você chegou aqui sem esperança e sem entender, deixa eu te falar, o Deus de esperança está aqui na oitava do Nazareno nesta noite. Vou repetir: o Deus da esperança é que está aqui na oitava Nazareno nesta noite. E Ele diz para você: se levanta para a direção das promessas de Deus, se levanta para a direção daquilo que foi tirado, se levanta. E se você estiver se sentindo mal, Ele diz: eu te prometo, eu sou Deus que te fortaleço. Levante a mão você que quer receber as ferramentas de Deus nesta noite. Ele diz: eu te fortaleço. E para você que está dizendo: não sei usar, Ele está dizendo: eu te ajudo. Quem é que acredita que Ele ainda ajuda? Quem é que acredita que Ele ainda ajuda? Quem é que acredita que Ele ainda ajuda? Aí se eu cair, Ele fala para você: eu te sustento, eu te sustento, eu te sustento, eu te sustento, eu te sustento. Mais uma vez: eu te sustento com a destra da minha justiça sobre a sua casa e sobre a sua família. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e ore comigo. Pai poderoso, louvado seja o teu nome. A igreja oitava do Nazareno ora a ti, toda honra e toda glória a ti, Senhor. Fortaleça a tua igreja nesta noite, ajude a tua igreja nesta noite, sustenta a tua igreja nesta noite. Deus te entrega um trilho novo, Ele te entrega uma esperança nova, Ele te entrega uma ferramenta
renova. Se você acredita nisso, levante as suas mãos e diz: Senhor, eu vou passar sobre os feixes de trigo, eu vou passar e eu vou receber aquilo que tu tem para minha vida. Vitorioso és na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável és, vitorioso és na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Oh, aleluia! Imutável Aleluia! Essa é uma promessa para você. Se o diabo achou que você ia desistir, Deus está dizendo para você: olha, hoje começa uma nova história na sua vida. Carlinha, coloca para mim Atos capítulo 17 e o verso de número 6, a parte B desse versículo. Olha que poderosa essa palavra para você. Olha,
Atos 17:6. Estes homens e mulheres que têm agitado o mundo, aleluia, agora chegaram também aqui, aleluia. Esses homens e mulheres que têm transtornado o mundo, aleluia, que não têm aceitado aquilo que o diabo tem imposto no mundo, eles chegaram aqui, aleluia. Ai, vai passar um carro em cima de todo mundo, vai sair derbulhando aí, aleluia, porque o poder do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida nessa noite, aleluia. Olha para o teu irmão e diga: olha, Deus está contigo, aleluia. Seja forte, seja corajoso. Hoje começa uma nova história para a tua vida, aleluia. Levanta a mão, levanta a mão. Diga assim, ó, cante. Como um trovão, impetuoso, poderoso és. Eita, aleluia! Que vem aos céus, Nós proclamamos. Amada, é impossível que depois dessa palavra você vai sair daqui sem esperança, aleluia. Esperança! Mais forte, mais forte. Esperança! Aleluia! Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Vontade de ficar até amanhã aqui adorando o Senhor Jesus, aleluia. Sábado tem culto de jovens, domingo a gente tem 2 reuniões e quarta-feira, irmão, vem cedo que a gente vai estar ali na porta, eu e o pastor Adriano, a gente vai estar ungindo todos aqueles que chegarem, aleluia, antes de começar o culto, aleluia. Dá um jeitinho de chegar pelo menos 5 minutos, 10 minutos antes das 8. Eu e o pastor Adriano, a gente vai estar ungindo você ali. Nós vamos estar jejuando na quarta-feira e vamos estar abençoando a sua vida ali, amém? Glória a Deus, aleluia. Porque esperança, glória a Deus. Obrigado, pastorzão, você é top da galáxia. Glória a Deus, aleluia. Quem quer que o pastor Eduardo volte aqui, debulhando tudo? Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção, Senhor, muito obrigado por essa esperança no nosso coração, Pai. E que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja no meu, no seu, no nosso coração, porque esperança